Olá, Robertinhos. Estamos bem? Vamos fazer a questão número 16. Uma partícula inicia um movimento oscilatório harmônico ao longo de um eixo ordenado, de amplitude igual a 5 unidades e centrado na origem, de modo que sua posição pode ser descrita em função do tempo em segundos, pela função f de x igual a 5 cosseno de t. Se ele não desse para a gente a função aqui como aqui está posta, pelo comando a gente já, aqui pelas informações que o comando traz, daria mais ou menos para você também traçar essa função, essa expressão matemática, tá bom? Bora continuar lendo aqui. Ao mesmo tempo, uma outra partícula inicia um movimento também harmônico centrado em 3 de amplitude igual a 1. Igual também, né? Você vê que no comando da questão, no enunciado, já dá para você ter mais ou menos a ideia de como vai ser a expressão que representa essa função, tá bom? Centrado em 3 de amplitude igual a 1 e com o dobro da frequência da primeira partícula, de modo que sua posição é descrita pela função g de t. Então aqui a outra partícula tem essa função aqui, ó, g de t 2t mais 3. Acerca da posição relativa das duas partículas, é correto afirmar que as opções estão aqui falando que essas partículas vão se chocar, né? Então aqui a gente parte do pressuposto, né? Do pressuposto que essas partículas vão se chocar ou não, né? Tá. Então, se elas vão se chocar, se elas vão se colidir, então a gente conclui que essas partículas vão estar na mesma posição. Sim ou não? Logo, a posição da primeira, que é f de t, ela é igual à posição da segunda, que é g de t. Tá? Então, essa informação aqui a gente conclui a partir da leitura e também ali da intuição das opções, tá bom? Primeiro, a função f de t. Ó, a função f de t, a gente viu aqui que ela é 5 vezes cosseno de t, né? Olha, f de t é igual a 5 cosseno de t. Então, vamos copiar a expressão da f lá na resolução. E a g de t, vamos ver qual é a expressão que corresponde a g de t. Está aqui embaixo de verde, né? Olha só, a g de t é igual a cosseno 2t mais 3. Então, bora copiar essa informação aqui lá na outra folha. Então, já que elas são iguais por colidir, né? Então, eu substituí cada um pela sua respectiva expressão matemática correspondente. Pronto. Feito isso, o que a gente observa logo de cara aqui nesse passo em que a gente igualou as duas funções? A gente percebe, pessoal, que aqui, ó, do lado direito apareceu 2t, ou seja, você tem aí o cosseno de um arco duplo, né? 2 vezes o arco. Então, apareceu aqui para a gente aquela ideia, aquela teoria sobre as transformações. Essas fórmulas que a gente viu nas duas últimas aulas, né? Eu até coloquei aqui do lado um resumo para a gente recordar as 9 principais fórmulas de transformação, tá? Então, dessas 9 fórmulas, qual é a fórmula correspondente que a gente vai usar aqui para o arco duplo, né? Para o cosseno do arco duplo? Isso, muito bem. Então, perceba que a gente vai usar aqui a fórmula número 6, né? Primeiro, eu vou repetir o lado esquerdo. Então, eu vou repetir aqui o 5 cosseno de t igual. Então, agora aqui no lugar do cosseno de 2t, que é o arco duplo, né? Que é o nosso arco duplo. Então, no seu lugar, a gente vai substituir
pela fórmula correspondente do arco, do cosseno do arco duplo, que é aquela fórmula 6 aí do lado. Vamos repetir então aqui? Então vai ficar cosseno ao quadrado do t, né? Menos quem? Menos seno ao quadrado do t. Então repara aqui de vermelho a gente substituiu o arco duplo, o cosseno do arco duplo. A gente substituiu o cosseno do arco duplo pela sua fórmula correspondente. Vamos repetir aqui o mais 3 que faltou colocar. Pronto, Robertinhos. Então repara que nesse passo do passo anterior para esse passo que nós estamos agora, o que a gente fez? A gente repetiu aqui o 5 cosseno de t, abaixou. Aqui no lugar do cosseno do arco duplo, que eu aqui destaquei em pontilhado e vermelho, né? No seu lugar, a gente colocou a sua fórmula, né? A fórmula do arco duplo, a sexta fórmula aqui do lado. E depois a gente repetiu o 3. Pronto, então, desse passo que nós estávamos para esse passo onde nós estamos agora, a gente fez apenas a substituição da fórmula do arco duplo. Agora, repara, pessoal, desse passo que nós estamos para o próximo passo agora, o que a gente vai fazer? Se você lembrar da aula que a gente falou, a aula anterior mesmo, a aula imediatamente anterior, você vai perceber que eu comentei que, como no arco duplo, como na fórmula do cosseno do arco duplo, nós temos cosseno ao quadrado e também nós temos seno ao quadrado, então a gente pode fazer uma manipulação junto com a fórmula da relação fundamental para a gente usar a melhor manipulação para a questão. Como no lado direito, no lado esquerdo de preto aqui, nós temos o cosseno, então vamos reescrever aqui no lado direito também só em função do cosseno. Então essa parte aqui que contém aqui o seno ao quadrado, vamos manipular, né, junto à relação fundamental da trigonometria para que fique só o cosseno. Tudo bem, pessoal? Então lembrando que a fórmula da relação fundamental, lembrando na aula, né, que a gente falou sobre a relação fundamental da trigonometria, essa aqui que é a fórmula, a expressão, a equação que representa a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E já que a gente também quer colocar tudo ali, deixar tudo em cosseno, então vamos pegar aqui esse cosseno que está aqui positivo, vamos passar para o outro lado negativo, só para ali deixar na fórmula da questão. Vamos lá então? Então repete, seno ao quadrado de alfa de x, no caso da questão, no caso aqui da questão de t, né? Igual, repete aqui o 1 e passei o cosseno. Se ele está positivo, ele passa negativo. Pronto, estava alfa, deixei em t. Então repara aqui que eu manipulei aqui a relação fundamental, esse mais cosseno aqui de alfa, ou seja, mais cosseno aqui de t tá positivo, ele passou aqui para o outro lado negativo, tá bom? O resto a gente repetiu tudo. Então, bora voltar para a questão e vamos fazer essa substituição aqui, tudo bem? Bora voltar para lá. Voltando aqui para a questão. E agora aqui, no lugar do seno ao quadrado do t, eu vou colocar aquela fórmula lá da relação fundamental. Ou seja, ficou 1, vou colocar aqui no parênteses, tá? 1 menos cosseno ao quadrado de t. Pronto, já aqui o parênteses. E faltou ali colocar o mais 3, né? Faltou colocar aqui o mais 3 que sobra ali, mais 3. Pronto.